João capítulo 15, versículo de número 5. Jesus vai nos dizer algo que nós sabemos, mas que nós quase nunca lembramos. João capítulo 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Repetindo, João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, esse texto ele é tremendo por si só. E ele não traz nada que nós não sabemos. Mas ele traz algo que nós constantemente esquecemos. Constantemente nós esquecemos que precisamos de Deus para tudo. O que Jesus está dizendo é uma ilustração muito simples. Ele é a árvore, nós somos os galhos. O que um galho pode fazer cortado da árvore? O que um galho pode gerar se ele não estiver na árvore? Que fruto que um galho pode dar se ele não estiver ligado à árvore? Jesus estava dizendo para nós algo que é simples de nós entendermos. Nós precisamos dele para tudo. E aí talvez você diga assim: sim, apóstolo, eu dependo de Deus para tudo, eu creio nisso. Cara, mas presta atenção, não adianta você saber e não praticar. Quantas decisões você já tomou sem orar? Quantas escolhas você fez onde você orou, mas não esperou a resposta de Deus? Porque isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui nessa noite. Muita gente ora: Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? Mas antes de Deus responder, ela fala: eu senti no meu coração que Deus disse sim, e vai lá e faz. E muitas vezes nem foi Deus que respondeu, porque Deus não tem a obrigação de te responder na tua hora. Deus não tem a obrigação de responder na hora que você quer. Ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele responder. Ele tem o tempo dele falar. E muitas vezes nós somos incitados pelo inimigo, pelo nosso orgulho, a achar que nós somos árvore, a achar que nós podemos, a achar que a gente sabe, a achar que a gente pode escolher do nosso jeito e que vai dar certo. Amados, uma coisa que eu tenho necessidade de aprender, e você também, se chama dependência de Deus. Nós precisamos nos tornar mais dependentes de Deus, mais necessitados de Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 32, que Moisés disse para Deus o seguinte: se tu não fores comigo, se tu não fores conosco, não me faças sair daqui. Eu não tiro o pé daqui. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Eu não vou me mover sem a tua presença. Eu não vou me mover sem a tua companhia. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos frutificar. Nós queremos ver frutos na nossa vida financeira, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Nós queremos ver fruto no nosso ministério. Mas nós estamos fazendo do nosso jeito. Nós estamos tentando frutificar do nosso jeito, de acordo com a nossa seiva, de acordo com a nossa essência.
Aprenda uma coisa. Jesus, ele está sendo muito claro nesse texto. Ele está dizendo, sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Às vezes nós achamos, irmãos, que as coisas estão favoráveis. A palavra de Deus diz que quando Josué foi enfrentar a cidade de Ai, ele mandou poucos homens a espiar a terra, e os homens espiaram a terra e disseram para ele, a cidade de Ai é pequena, mande apenas alguns poucos mil soldados e será o suficiente. E ele mandou poucos mil soldados, e de repente ele viu o seu exército correndo e tomando um couro terrível. Ele viu o seu exército sendo perseguido e humilhado, e ele rasga as suas roupas, e ele vê o seu exército apanhando para o exército pequeno, e ele não entende aquilo, e ele vai conversar com Deus. Deus diz para ele, presta atenção, há pecado no meio de Israel, e eu não fui nessa guerra. Existem muitas guerras que nós lutamos sós, porque estamos lutando do nosso jeito. Existem muitas guerras que nós estamos lutando sós, porque nós estamos fazendo da nossa maneira. Existem mulheres lutando pelos seus maridos e estão lutando só. Sabe por quê? Porque elas querem fazer do jeito delas. Existem homens lutando pelas suas esposas, querendo uma mudança no seu casamento, querendo uma mudança nas suas esposas, e a mudança não vem, sabe por quê? Porque eles estão fazendo do jeito deles. Existem muitas pessoas querendo mudar suas vidas financeiras. Estão lutando, trabalhando, fazendo, se esforçando, dando soco em ponta de faca, se arrebentando, fazendo negociações, lutando, escrevendo, lutando, indo lá, fazendo, faz de tudo. E não rompem. Sabe por quê? Porque tudo tem um tempo dele. Tudo tem uma hora dele. Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E aprenda uma coisa, o fruto não é teu, o fruto é dele. É ele, a árvore, quem faz o fruto nascer no galho. Não é o galho que produz fruto de si só. O galho só produz fruto quando a árvore injeta nele vida, injeta nele seiva. Então o galho enxertado na árvore, em combinação com a árvore, ele vai gerar frutos. E tem gente querendo ver frutos e não vê. Você trabalha, você se mata, você se esforça às vezes e não vê o fruto, sabe por quê? Porque às vezes você está indo na frente do Espírito Santo. Porque tem coisas, irmãos, que nós sabemos fazer tão bem. Que nós fazemos tão bem, tão bem, tão bem. Que nós nem precisamos do Espírito Santo. Tem coisas que a gente entende tanto. Você conhece tanto o teu marido, você conhece tanto a tua esposa, que você nem pede ao Espírito Santo para te ensinar a lidar com ele. Você conhece tanto os teus filhos, você sabe tanto dos teus filhos, que você nem pede sabedoria ao Espírito Santo para ajudar-te a cuidar dos teus filhos. Você sabe tanto do teu negócio, que você nem pede ao Espírito Santo para comandar as tuas negociações. Aprenda uma coisa nesta noite. A palavra de Deus, ela não tem entrelinhas. A palavra de Deus é clara. E Jesus está dizendo o seguinte: sem mim, nada vocês podem fazer. Ele estava dizendo para os seus discípulos, vocês estão limitados a mim. Ele estava dizendo para nós, limitem-se a mim. Deixa eu fazer em vocês. Deixa eu ajudar vocês. Deixa eu guiar vocês. Fala a verdade. As escolhas que você fez e que deu errado, foi Deus que mandou você fazer? Seja honesto. As escolhas que você fez e quebrou a cara, foi Deus que mandou você fazer? Foi Deus que escolheu para você? Foi Deus que te disse vai? Não foi.
São escolhas que você fez. Não é porque você é de uma igreja, de uma religião, não é porque você tem fé, não é porque você orou, que quer dizer que Deus estava no negócio. Eu tenho visto que há um distanciamento muito grande entre orar a Deus e receber uma resposta de Deus, irmãos. As pessoas estão cometendo um erro gravíssimo. Elas oram, Senhor, eu preciso fazer isso, vai comigo. Senhor, é para fazer, Senhor, me dá um direcionamento. Elas não esperam a resposta. Elas oram e vão. Na mente delas, ao orar, Deus já está junto, Deus já está trabalhando, Deus já está favorável, e não é assim que funciona. Você precisa começar a aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender humildade, irmãos. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, agora aqui em João 15:5, vocês são só galhos. A árvore sobrevive sem os galhos. Pelo contrário, quando você corta galhos, a árvore se fortalece, a poda fortalece a árvore. A árvore vive sem galhos. Mas os galhos não vivem sem árvore. Por muitas vezes, nós estamos gerando situações, dizendo que estamos gerando em Deus. Eu já orei. Eu estou fazendo o que eu orei. E o que Deus disse? Qual foi a resposta? Não é porque você orou que Deus concordou. Não é porque você chamou Deus para ir que Deus vai. Não é porque você entregou na mão de Deus que Deus aprovou. Não. Não. Bendiciones, hijo Martín, desde Argentina, Deus te bendiga. Nós, por muitas vezes, fazemos do nosso jeito. Satanás incita o nosso coração. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que Satanás incitou o coração de Davi para que Davi contasse o seu exército. Deus tinha dito para Davi, não conte o teu exército. Mas Satanás incitou o coração de Davi e Davi contou o exército. Irmãos, muitas vezes o inimigo nos incita a fazer antes de que Deus dê a resposta. Muitas vezes o inimigo nos incita a fazer antes de que Deus se mova. Antes de que Deus haja, nós agimos. Antes de que Deus faça, nós fazemos. Antes de que Deus se mova, nós nos movemos. Você lembra uma ministração que eu trouxe? Que o povo de Israel, ele dependia da nuvem para andar? Que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se estabelecia por meses, eles tinham que parar por meses. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a nuvem, sem a glória, sem a presença, eles nada poderiam fazer. E você também não pode, e eu também não posso. Mas nós somos, por muitas vezes, motivados pelo inimigo, pela nossa carne, pelo nosso ego, a ir. E o inimigo diz, vai lá. Tu sabe já, cara. Tu já orou? Já? Então, cara, Deus já aprovou. Tu já orou? Já. Então Deus já concordou. E você vai cair para dentro. Irmãos, a Bíblia diz que Deus fala para Moisés assim, Moisés, sobe ao monte que eu vou falar contigo. Moisés era um homem de mais de 80 anos. Naquele tempo, já era um homem velho. O Monte Sinai, era um monte altíssimo, quase 2.000 metros, se eu não me engano. Moisés sobe todo aquele monte, porque Deus queria falar com ele. Ele chega lá em cima. Sabe quantos dias Deus demora para falar com Moisés? 7 dias. Durante 7 dias, Deus não falou nada. Se fosse eu ou você ia achar o quê? Pô, quando eu terminar de chegar lá em cima, Deus já vai falar, já vai mover. 7 dias. Moisés ficou lá esperando 7 dias para Deus falar. Presta atenção.
Não é porque você orou, não é porque você consagrou que Deus está agindo, não. Aprenda a receber de Deus aprovações. Aprenda a fazer com Deus provas. Aprenda a colocar diante de Deus certezas de se é ou não para você ir. Não se mova por emoções ou por uma fé fajuta, baseada em orgulho, que diz assim: eu já orei, então agora eu posso fazer. Eu já orei, Deus está no negócio. Eu já orei, Deus está comigo. Não, 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 não. Nada disso. Nada disso. Você já orou? Você já pediu direcionamento? Já, apóstolo? Então espere a resposta. Porque o não de Deus também é demonstração de amor. Por muitas vezes, nós nos movemos por emoções. Irmãos, crente emocionado é um perigo. Crente emocionado é um perigo. Eles confundem emoções com voz do Espírito Santo. Crentes emocionados confundem voz de Deus com as suas emoções. E aí, meu irmão, quando nós estamos naquele embalo de fé, e Deus está, Deus vai fazer, e a gente vai atropelando as coisas de Deus. Nós vamos agindo por impulso, agindo por emoções. Aprenda a agir pela fé e pela obediência. Não se mova se Deus não se mover. Não faça nada se Deus não fizer. Não se mova sem a mão de Deus estar se movendo também. João, capítulo 15, no versículo 5, Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem restaurar o casamento de vocês. Vocês não podem mudar a vida financeira de vocês. Vocês não podem viver o ministério de vocês. Sem mim vocês não podem gerar glória para Deus. Sem mim vocês não podem adorar. Sem mim vocês não podem louvar. Sem mim vocês não podem servir ao reino. Sem mim vocês não podem prosperar. Muitas pessoas estão prosperando sem Deus. Que isso, apóstolo? Sim. Porque há um principado chamado Mamon. Há um Deus chamado Mamon. Jesus fala que ele é o Deus da riqueza. E esse Deus das riquezas, ele também tem o poder de prosperar. E sabe qual é a diferença? Quando Deus prospera e quando Mamon prospera? Quando uma pessoa é próspera em Deus, ela corre ainda mais para Deus. Ela se junta mais a Deus. Ela se torna mais fiel a Deus. Quando uma pessoa prospera em Mamon, a prosperidade tira dela a presença de Deus. Essa pessoa que prospera sem Deus, que prospera em Mamon, ela se afasta. Quantas pessoas você conhece, que eu conheço, que quando prosperaram, se afastaram da presença de Deus? Quantas pessoas você conhece, que ao prosperarem, perderam o caminho da fé? Sabe por quê, irmãos? Isso aconteceu com o nosso querido Saul. Porque Saul prosperou, Deus o abençoou, mas quando ele cresceu, Mamon assumiu o governo. O poder, a ganância, o dinheiro, a fama subiram ao seu coração. E Saul se perdeu. Quando a prosperidade ela acontece em Deus, quanto mais você prospera, mais perto de Deus você fica. Assim foi a história de Davi, assim foi a história do nosso querido Abraão.
Assim foi a história daqueles que serviram a Deus e que Deus os prosperou. Muitas pessoas hoje, elas querem crescer, elas querem avançar, elas querem ir à frente. Porém, elas estão indo sem a presença de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é simples. Nós precisamos gerar dependência. Assim como Moisés, que já tinha feito tantos milagres nessa terra, Deus usou Moisés para tantos milagres, e ele humildemente diz: Senhor, se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Sabe o que é isso? Dependência. Se tu não for, se não tiver a tua mão, se não tiver a tua direção, se não tiver a tua presença, eu tô fora. E muitas vezes, nós, guiados por emoções, guiados por evidências, guiados por situações, guiados por pessoas, guiados por influências, nós falamos: não, já orei, Deus está comigo, Deus está aprovando, apóstolo. Deus está aprovando? Sim, eu já orei, mas peraí, você orou. Mas Deus te respondeu? Não basta orar. Não é porque você orou que Deus está favorável. Não é porque você orou que Deus agora vai junto contigo. Não. Não funciona assim. Nós precisamos da aprovação de Deus. Nós precisamos aprender a nos mover debaixo das respostas de Deus. E sabe por quê que nós temos medo de esperar a resposta de Deus? Porque nós temos pavor de que Deus diga não para aquilo que nós estamos desejando um sim. Porque nós temos pavor de que Deus diga sim para aquilo que nós queremos muito um não. Nós temos pavor de esperar respostas de Deus, porque temos medo dele responder o contrário do que a gente quer. E aí, não esperando a resposta dele, nós fazemos do nosso jeito e quebramos a cara. E nos frustramos. E nos decepcionamos. E sabe o que eu ouço muito? Apóstolo, mas eu orei, eu até jejuei, eu clamei. Como pode isso ter acontecido? Simples. Você orou, você até jejuou, você até fez campanha, mas você não esperou a resposta de Deus. Você ouviu a resposta do teu coração. Quando Sara vira para Abraão e diz: Abraão, Deus te prometeu um filho, mas está demorando muito. Deita-te com Agar, a nossa escrava, e o filho que vai nascer dela vai ser teu filho, vai ser meu filho, e está resolvido o problema. O que Abraão deveria ter feito? Sara, muito boa essa tua ideia. Essa tua ideia, Sara, é ótima, mas eu vou orar, eu vou conversar com Deus, e eu vou esperar Deus me responder. Se Abraão tivesse feito isso, não teria Ismael, não teria hoje a guerra que há entre Israel e os árabes. Mas ele não ouviu. Se Eva, que conversava todos os dias no jardim do Éden, ela tivesse ouvido a voz de Satanás, e quando Deus descesse à tarde, ela chegasse para Deus e conversasse com Deus e dissesse: Deus, eu estava conversando com a serpente, e a serpente disse que eu posso comer da fruta e que não tem... O que o senhor acha, Deus? Devo comer ou não? Ela teria recebido esclarecimento de Deus, não teria comido da fruta e não teria entrado em pecado. Mas sabe qual é o nosso problema? Porque somos de Deus, porque somos filhos de Deus, porque somos servos e servas de Deus, nós achamos que tudo que a gente sente é de Deus. Aí eu senti no meu coração, eu senti de fazer isso, eu senti no meu coração de fazer aquilo. Jeremias 17 diz assim: enganoso é o coração do homem
extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração do homem. Nem você conhece teu coração, nem eu conheço o meu coração. Só Deus conhece o nosso coração. E sabe qual é o nosso problema? Nós somos orgulhosos demais para depender de Deus e medrosos demais para esperar uma resposta dele que pode vir contrária ao que nós queremos. Por vezes as respostas de Deus demoram muito, né? Ah, pastor, eu orei, mas Deus demorou muito a responder. Eu fui lá e fiz. E quebrou a cara. Ah, pastor, eu orei, mas eu fiquei com medo de Deus dizer não. E aí eu fui lá e fiz. E quebrou a cara. A maioria das nossas frustrações, a maioria das nossas quebraduras de cara, a maioria dos nossos tombos são frutos de atitudes que nós tomamos sem esperar a resposta. Presta atenção no que está sendo ministrado nesta noite. Não significa que porque você orou, porque você entregou, que Deus disse sim. Às vezes você orou, entregou, Deus está analisando o teu processo e Ele vai dizer para você não. E Ele vai te frustrar. E isso será para o teu bem. E às vezes a gente, para não ser frustrado por Deus, a gente ora, jejua, entrega e parte para dentro. Deus é comigo. Deus é comigo. Eu já orei. Ah, já orou? Já orei. Pastor, já orei, já entreguei nas mãos do Senhor. Agora, ó, é cair para dentro. E aí você cai para dentro. Não é porque você orou e entregou que Deus disse sim. Não é porque você está cheio de boas intenções, não é porque você está extremamente feliz e emocionado que Deus disse sim. Aprenda a esperar com clareza a resposta de Deus. E não se mova até que Ele se mova. Assim como o povo de Israel do deserto. Não se mova até que a nuvem se mova. Não ande, não faça nada sem que Deus te responda claramente. E sabe, irmãos, a cada dia eu tenho visto isso. Nós temos um pavor enorme de Deus responder algo que a gente não quer ouvir. E aí, principalmente nós brasileiros, muito espertos, oramos, entregamos na mão dele e corremos para fazer. Sabe aquela... Eu não sei se vocês já deram essa tonta na mãe de vocês. Eu, quando eu era criança, eu já dei isso. Já dei esse migué. Como é que funciona? Tua mãe está longe e aí você grita, mãe! E ela fala, oi, eu vou ali, tá bom? Ela, tá, eu já volto. Pá. Aí quando você volta, a sua mãe, você foi aonde? A filha falou, mas você... Ué, mãe, eu falei com a senhora. Eu avisei, eu falei com a senhora que eu ia. Vocês já fizeram isso? Para você ver que nós somos crianças, mas todo mundo tem suas traquinagens. E é assim que nós fazemos com Deus até hoje. Ué, mas está dando errado? Ué, como assim deu errado? Ô Deus, mas eu orei. Ô Deus, mas eu falei contigo. Ô Deus, mas eu te avisei. E Deus fala, avisou o quê? Tu disse o quê? Não, eu falei para o senhor. E Deus fala assim, cara, eu não te dei autorização para ir. Eu não te dei autorização para ir, eu não te dei permissão para ficar. O que eu quero te dizer nessa noite é simples. É o que Jesus escreve em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a árvore e vocês são só os galhos. E sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada.
vocês não podem assinar documento, vocês não podem negociar coisas, vocês não podem comprar, não podem vender sem mim, vocês não devem fazer nada sem mim, porque tudo que vocês fizerem comigo eu garanto, tudo que vocês fizerem comigo eu honro, tudo que vocês fizerem comigo eu abençoo, tudo que vocês fizerem comigo vai dar sucesso, tudo que vocês fizerem comigo terá bom êxito. Agora, o que vocês fizerem sozinhos é por conta de vocês. Quantas escolhas nós já fizemos erradas, irmãos? Só que nessa noite, eu estou te revelando um segredinho espiritual para você que é cristão, que tem fé em Deus. Isso é um segredo espiritual. Não é porque você orou, entregou, deixou nas mãos de Deus, que você pode cair para dentro, porque às vezes você orou, jejuou, entregou, confiou, mas Deus ainda não disse sim. Só se mova quando a resposta vier. Apóstolo, e se a resposta demorar? Espere. Porque o tempo de Deus é perfeito. A ansiedade está destruindo a igreja e gerando filhos desobedientes que não conseguem esperar a resposta do Pai e acabam agindo por conta própria. Isso gera frustração, tristeza, amargura e mais ansiedade. Aprenda a esperar o sim de Deus, o haja de Deus, o momento de Deus. Aprenda que sem Ele não dá para você e nem eu nos movermos. Nós não podemos nos mover sem que Deus se mova. Nós não podemos agir sem que Deus haja. Porque se fizermos isso, seremos reprovados, frustrados e teremos derrotas. Mas se estivermos nele, ele diz, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, toda árvore que está em mim, esta dá frutos. Todos os galhos que estão enxertados em Deus, eles dão frutos. Sempre que você se mover em obediência, sempre que você se mover em dependência, você será um galho enxertado na videira e os teus frutos serão de excelência. Aprenda a depender do sim e do não de Deus. Aprenda a depender das respostas de Deus para a tua vida. Amém? Que nesta noite o Espírito de Deus gere em cada um de nós dependência, obediência e fé. Que nós possamos orar, entregar e esperar a resposta objetiva de Deus. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Vou terminar já um exemplozinho rápido. O irmãozinho conheceu uma menina, a varoinha, que é a menina dos sonhos. Nossa, perfeita. É a Raquel da vida dele. Ou a irmã conheceu um príncipe, um rapaz, um homem, que é o Isaac dela. Nossa, é perfeito para ela. Tem todas as características, brilha como o sol, é maravilhoso, é tudo que ela sonhava, é tudo que ele sonhava. E eles oram. Não, eu tenho que orar. Ah, mas vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para ver se Deus diz que é sim ou não. Então vamos orar. Eles oram, irmão. Mas a resposta já está definida. Não sejam tolos. 99% dos casais que eu vi orando até hoje já oraram com a resposta pronta. Em momento nenhum eles estavam preparados para ouvir um não de Deus. Em momento algum eles estavam preparados para ouvir Deus dizer assim, não é esse. Eles oraram simplesmente para dizer, Deus, já está orado e agora vem comigo.
É por isso que a Bíblia diz que os olhos são enganosos. Enganoso é o coração do homem. Aprenda uma coisa nessa noite. Ore, entregue, mas só se mova quando Deus se mover. Espere a resposta de Deus. Mas Deus está demorando. Ele não está demorando, Ele está te preservando. É outra coisa. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo ministre esta paz ao teu coração. E que você entenda que sem Ele você não pode fazer nada. E que o fato de você orar e entregar não quer dizer que Ele aprovou. Ok? Então vamos orar e entregar as mãos.